de desenvolvimento. E claro que a preocupação, o foco central era no ser humano. E o que esse comitê observou é que a questão econômica, a questão social e a questão ambiental, elas estão muito correlacionadas. Não se pode entender um desenvolvimento pleno da humanidade sem levar em consideração esses três pilares: economia, a sociedade e o meio ambiente. E uma das frases, então, que abre o relatório final, que se transformou num livro chamado Nosso Futuro Comum, é que a sustentabilidade é você garantir um desenvolvimento para as pessoas no dia de hoje, sem que esse desenvolvimento atrapalhe as gerações futuras. Então, queremos sustentar, no mínimo, a situação atual para o futuro. Por isso, sustentabilidade, de sustentação. E como o pilar era econômico, social e ambiental, então, quando se fala em sustentabilidade, de fato, rigorosamente, nós estamos falando nesses três aspectos. Por isso que essa relação, nós temos ali, temos a economia, temos a questão da saúde, da recreação, segurança, habitação, etc., resíduos sólidos, mais ligado ao ambiente, transporte, tudo isso está relacionado com a questão da sustentabilidade. Nós podemos pensar em segurança. O que seria uma segurança sustentável? Uma forma de vida segura, sustentável, ela deve implicar num ambiente saudável de vida, num ambiente economicamente propício para que as pessoas tenham as suas condições de vida dignas, e a questão social, naturalmente, com emprego, rua saneada, preservação de parques. Então, isso tudo faz parte da segurança. Então, um bom desafio, né, o que seria uma segurança sustentável. Bom, aqui o que a BNT nos propõe é um desenvolvimento das cidades. Como que as cidades, na sua plenitude, não só no aspecto da segurança, a segurança faz parte, então, da sustentabilidade geral, que é a qualidade de vida, você poder ter uma vida segura, né, e tranquila com a sua família. Muito bem, então, como eu falei, nós vamos discutir com pormenor economia, educação, recreação, segurança e habitação. Então vamos começar com economia. Os indicadores propostos pela BNT são, bom, primeiro mais um parênteses, uma observação. A BNT divide esses indicadores em indicadores essenciais e indicadores de apoio. Os indicadores essenciais, eles são requeridos. Os indicadores de apoio, eles são desejáveis. E há uma terceira espécie de indicadores, que são indicadores de perfil, em que se compara uma cidade com outras cidades. Para o nosso trabalho, aqui nesse curso, nós vamos trabalhar com os indicadores essenciais e os indicadores de apoio. Então, reforçando, indicadores essenciais são aqueles requeridos, é necessário, o mínimo necessário para o desenvolvimento sustentável das cidades. E os outros são requeridos. Eles se complementam. Então vamos lá. Economia. 5.1. Taxa de desemprego da cidade. Então, quem é a taxa de desemprego? População em idade ativa desempregada sobre a força de trabalho total vezes 100. Essa é a taxa de desemprego. Nós verificamos que aqui no Brasil nós estamos em torno de 12%, o último indicativo, os últimos indicativos, né, da taxa de desemprego. A população em idade ativa desempregada. Lembrando, né, como foi discutido na aula passada, que a população desocupada é considerada, para efeito de cálculo da taxa, aquela que está procurando emprego e não encontrou. Aquela que não está procurando emprego
né, faz parte de um outro grupo que é chamado, então, a população isolada, de isolamento. Não, na crise, a tendência é que essa população aumente. 5.2. Valor de avaliação de propriedades comerciais e industriais como uma percentagem do valor de avaliação total de todas as propriedades. Eu coloquei aqui, porque eu coloquei esse quadro da BNT no nosso material didático, eu não discuto esse ponto, né? Eu estou discutindo, estou pontuando aqueles mais claramente relacionados com a questão da violência. Então, mas está aí, aquele é completo, os essenciais são 3, nós discutimos no material didático esse primeiro e o último, que é a porcentagem da população abaixo da linha da pobreza. Então, são pessoas abaixo da linha da pobreza sobre a população total vezes 100. Então, essa categoria da população abaixo da linha da pobreza, ela varia de país para país, e inclusive de pensadores, né? Pensam de forma diferente. Supõe-se que pessoas que ganham menos do que $1 por dia, né, estão nessa faixa de abaixo da linha da pobreza. Isso daria mais ou menos R$4 por dia, R$120 por mês. Então isso é extrema pobreza. O governo brasileiro tem a sua classificação, né, mas a ideia é que se essa percentagem ela crescer, nós tivermos um crescimento de pessoas abaixo da linha da pobreza, significa uma desorganização social, aliado ao problema de moradia, né, com população de rua crescente, né, e expostos, então, a situações de violência. Ainda na economia, nós temos agora os indicadores de apoio, percentagem da população com emprego em tempo integral, né? Então é desejável que as pessoas tenham uma estabilidade no emprego, taxa de desemprego de jovens, se nós estamos com 12% aproximadamente a taxa geral de desemprego, na juventude isso ultrapassa os 20%, né? O que é um problema, porque esse jovem, quanto mais também ele demora para entrar no mercado de trabalho, mais dificuldade ele terá. Depois, temos ali, ainda na parte de economia, número de empresas por 100 mil habitantes. Naturalmente, se nós tivermos um processo de crescimento de empresas, cresce emprego. Enfrentamos no Brasil um processo de desindustrialização, que é um outro aspecto, né, bastante grave da nossa economia. Ele pode ser refletido aqui nesse indicador, e número de novas patentes por 100 mil habitantes por ano também. Nova patente significa desenvolvimento tecnológico, está dentro do que nós conversamos sobre bônus demográfico. Da educação, então também, indicadores essenciais: percentagem da população feminina em idade escolar matriculada em escolas. Vejo que aqui a BNT se preocupa com a questão das mulheres. Essa é uma preocupação internacional que a ONU, a OIT, né, tem dedicado um capítulo especial para as mulheres, seja na questão do trabalho decente, seja na questão da empregabilidade, da igualdade de condições de trabalho e de salário. Percentagem de estudantes com ensino de primeiro grau completo. Então, essa é a chamada taxa de sobrevivência. Ela é a razão entre o número de estudantes que completam o primário sobre o total de ingressantes. Então, nós temos uma evasão. Ingressam 100, quantos terminam o ensino primário? Depois, 6.3, percentagem de estudantes com ensino secundário completo. Mesma coisa. Taxa de sobrevivência. Então, nós assistimos que há uma diminuição. Se compararmos também quem entrou no primeiro ano primário e que alcançou o fim do secundário, né, temos uma percentagem muito pequena. Relação estudante-professor no ensino primário. Depois, indicadores de apoio. Percentagem da população masculina em idade escolar matriculada em escolas. O feminino
a BNT considera como essencial essa de apoio. Também nos interessa a população masculina, mesmo porque é essa população que está mais vinculada à violência. É importante, nós sabemos, né, os jovens masculinos, homens, adolescentes que deixam a escola, né, e que encontram nessa organização paralela da sociedade modo de sobrevivência e de crescimento. 6,6% porcentagem de população em idade escolar matriculada em escola, então essa é a frequência, entra no IDH, essa é a taxa que entra no índice de desenvolvimento humano. E, finalmente, número de indivíduos com ensino superior completo, né, em 100 mil habitantes. Essa é uma estatística que nós precisamos reforçar, o Brasil precisa reforçar o número de pessoas com ensino superior completo. E depois, claro, com pós-graduação, mestrado, doutorado, porque, como vimos na discussão de bônus demográfico, nós precisamos ter um desenvolvimento educacional e de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país, né, para enfrentar, então, as duras realidades que virão mais na frente da competição comercial internacional. Eu resolvi também colocar aqui a questão da recreação, que, vejam, área em metros quadrados de espaço público de recreação cobertos, e o outro índice é ao ar livre. Então é necessário que a juventude, principalmente, tenha opções de lazer, né, porque não havendo espaços, né, para a realização de esporte, para a realização de encontros culturais, eventualmente de cinema, teatro, enfim, essas atividades, né, têm mostrado, né, através de organizações não governamentais que se dedicam principalmente a ocupar um espaço que o Estado não tem condições de ocupar, né, que retira muita gente do campo da violência. Então, essas estatísticas, a questão da recreação, ela é de fundamental importância. Por isso, a BNT coloca aqui esses indicadores como indicadores, né, a serem equacionados, né, quando da formulação de políticas públicas, em especial de políticas públicas para a juventude. E com relação à segurança, então esses indicadores diretos com relação à segurança, número de agentes de polícia por 100 mil habitantes e número de homicídios por 100 mil habitantes. Bom, o primeiro, 14,1, enfim, a informação na área de segurança é muito mais completa, né? Ele é muito geral, ele não resolve, não completa toda a discussão, mas é uma primeira informação, número de agentes oficiais de polícia, né, sobre a população vezes 100 mil. E o número de homicídios registrados, esse tem sido um indicador forte, né, bastante utilizado para medir a violência de uma região ou de um país, né. O Brasil, nesse campo, se destaca. Indicadores de apoio: crimes contra a propriedade, por 100 mil, tempo de resposta da polícia a partir do primeiro chamado, taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes. Então, esses 5 indicadores, é claro que não são suficientes, nós vamos ver na última aula uma série de outros indicadores importantes para equacionar a questão da violência, mas aqui faz parte de um conjunto muito maior de indicadores e de interesses, que é trabalhar com a ideia de cidade sustentável. E, finalmente, a questão da habitação. Percentagem da população urbana morando em favelas, né? E por que eu selecionei esses indicadores para a nossa discussão? Porque na favela, pela dificuldade do Estado de ocupar aquele espaço, os grupos se organizam e atendem a população de favelas em substituição ao Estado. E isso é fonte clara de violência bem conhecida. Os indicadores de apoio: números de sem teto por 100 mil habitantes e percentagem de moradas sem título de propriedades registrados. Então, aqui da questão habitacional, né, o que está em discussão
é a possibilidade de a pessoa e a sua família terem um lugar de habitação minimamente digno, né, para poder, enfim, se desenvolver plenamente.